O livro 2 do Marco Aurélio, ele trabalha com capítulos, com itens, né? É o livro 2 capítulos, no caso, né? E aí nós vamos meditar por capítulo. No item um, capítulo fica forte. O item um, ele trabalha a seguinte questão, que é de manhã, quando a gente levanta, a gente dizer para nós mesmos os desafios que nós vamos encontrar, para a gente não ser surpreendido. Né? Quantas vezes a gente fala assim, puxa, estava indo tudo bem, agora estragou tudo, nossa, acabou meu dia. Se a gente se prepara para o embate, fica mais fácil a gente lidar quando ele aparecer. Então, aí o Marco Aurélio sugere o seguinte: a gente dizer para a gente mesmo, tipo assim, Aloísio, hoje você vai se encontrar com o intrometido, o ingrato, o arrogante, uma pessoa que engana, o invejoso, o antissocial. Então, todos nós vamos ter contato com essas pessoas. Elas estão espalhadas na sociedade. Não é o nosso papel, isso é muito importante, não é o nosso papel transformá-la ou transformá-los. A gente só mesmo tem que lidar. Porque se a gente colocar na cabeça que a gente vai transformar, isso é orgulho. E aí vem a frustração. Se nós, a proposta estoicista é uma proposta de autotransformação. O que eu posso fazer é, eu fui ingrato, eu estou antissocial, e trabalhar isso em mim. Agora, o outro, eu não posso fazer nada. Então, eu tenho que aprender a lidar com ele. E aí, o estoicismo, o Marco Aurélio nos convida a nos preparar logo cedo, quando levantar. Porque quando você der bom dia e a pessoa nem respondeu, nem olhar para sua cara, você já sabe que você já está preparado para isso. Isso não pode atrapalhar a sua vontade de dar bom dia. Senão a gente fala, bom dia. Aí a pessoa resmunga. Tinha um gerente que eu trabalhei com ele quando eu fui bancário, eu chegava cedo e falava, bom dia. Ele falou, só se for para você que está chegando agora. Como eu cheguei de madrugada, cheguei cedo, estou trabalhando desde cedo, para mim o dia não está bom. Falava assim para mim. Aí no dia seguinte eu falava de novo. Quer dizer, ele era gerente que ele queria. Era a carga horária do gerente de banco, a Lisete foi bancária no Portugal, não sei se é diferente, mas aqui no Brasil, a carga horária da chefia é maior. Eles trabalham 8 horas por dia. Eles ganham gratificação para isso. Então, eles chegam, digamos aí, às 9 e vai até às 17. Então, eles ganham para isso. E o caixa e os bancários mais simples, eles trabalham 6 horas por dia somente. Então, eu estava chegando no meu horário. Eu chegava 10 horas. Chegava até antes. Eu trabalhava de 10 às 4, que é corrido, né? Não tem intervalo de almoço. Então, eu chegava às vezes 20 para as 10. E ele ficava bravo, que segundo ele estava lá desde as 8, mas não é problema meu. Não fui eu que dei a gerência para ele, né? Então é importante a gente se preparar logo cedo. Espera aí, eu vou encontrar uma pessoa, vou encontrar a pessoa, né? Eu vou encontrar o, o intrometido, pessoa que quer se meter na minha vida sem ser convidada. Eu vou encontrar o ingrato, eu vou encontrar a pessoa arrogante, eu vou encontrar a pessoa que é enganadora, que vai tentar me enganar, ou talvez até me engane. Eu vou encontrar a pessoa invejosa, eu vou encontrar a pessoa antissocial. Eu acho que antissocial aí, ele se refere àquela pessoa que não quer papo, não quer conversa. Não adianta eu tentar, quer dizer, eu vou tentar me comunicar com ela e ela não vai querer conversa. E está tudo bem. Então eu tenho que me preparar para isso. Porque qual é o segredo, diz Marco Aurélio nesse item 1? Ninguém pode prender em mim o mal.
nem posso ficar bravo com o meu próximo e nem o odiar. Olha que interessante. Se eu me preparo, aquela pessoa não vai me fazer mal. Ela vai me enganar, mas isso não vai ser mal para mim. Ela vai ser intrometida, mas isso não vai ser mal para mim. Ela vai ser ingrata, mas isso não vai ser mal para mim. Eu estou preparado. Eu vou encontrar pessoas assim. O importante não é a gente julgar se a pessoa é ou não é. O importante é a gente ter em mente que isso é da pessoa, é dela. Eu não tenho nada com isso. Nada, nada, nada. Eu posso, como eu disse, deixar de ser ingrato, deixar de ser intrometido, deixar de ser invejoso. Eu posso me esforçar para isso em mim. Agora o outro não é comigo. Não é problema meu. E isso é tão. Então você não ajuda as pessoas? Ah, pode vir uma pergunta assim: quer dizer, você está dizendo então que o estoicista não pode ajudar? Só se ele for convidado, senão ele vai ser intrometido. Lembra do primeiro item? O intrometido. Então, o estoicismo nos ensina isso. O que que eu posso. Por quê? O mal que a pessoa fizer não vai colar em mim, diz Marco Aurélio. A pessoa foi ingrata. Ela que é ingrata. Eu continuo bem. Ah, mas eu fiz isso, e ela não agradeceu, e não sei o quê. Colou em mim. Não pode colar. A proposta é não colar. Ele fala, peraí, isso aqui não é me doa. Ah, mas fulano tem uma inveja danada de mim. Negócio de inveja é interessante. A gente nunca se vê tendo inveja dos outros. A gente acha que o outro, os outros é que têm inveja da gente. Ou seja, a gente se acha, né? Nós somos tão importantes que o outro gostaria de ser como eu. É interessante, todo mundo pensa assim, né? E então, a inveja do outro não deveria me incomodar, porque na verdade a inveja do outro é um elogio, ele está dizendo que eu estou bem, que eu estou melhor que ele. É uma fraqueza dele? É, mas é dele. Então, por que que a inveja do outro me incomoda? São perguntas que a gente tem que fazer. E Marco Aurélio diz, não permita que isso colhe em você, surpreenda em você. E ele propõe, como é que a gente vai saber se colou, se prendeu, ou como a psicanálise fala, se afetou o afeto, né? Como é que eu vou saber se o sentimento do outro, o comportamento do outro me afetou? Como é que eu vou saber? Quando eu fico bravo, quando eu fico com raiva, quando eu fico magoado, quando eu fico com ódio. Ou seja, quando os meus sentimentos se alteram. E o estoicismo nos convida a ficar atento com as nossas emoções. Lembra, nas meditações, é sempre a proposta de esvaziar as emoções. Por que que eu estou com raiva de fulano? De onde vem essa raiva? E raciocinar friamente o fato. Por que que ele me fechou no trânsito? Não, porque ele é um absurdo, né? Não, isso é a minha raiva que está dizendo. Vamos esvaziar, tirar essa raiva. Por que que ele me fechou no trânsito? Ah, porque ele estava desatento. Talvez estava com pressa. Talvez estava com problema em casa. Eu vou punir a pessoa porque ela está com problema em casa, ela já tem problema suficiente. Então não faz sentido. Então, a proposta é administrar isso, quer dizer, a gente tem que olhar para dentro. Então, por isso, quando a gente se prepara, e é incrível isso, é diferente. Quando a gente está passando por um problema, não sei se vocês já fizeram essa experiência. Quando a gente está passando por um problema, a gente normalmente se prepara. E aí é menos impactante. Mas quando está tudo bem, a gente sai com a cara limpa e aí toma na orelha. A proposta do Marco Aurélio é todo dia de manhã, ou seja, naquelas meditações que foi sugerida lá atrás, na meditação da manhã, se prepare para encontrar essas pessoas, porque elas estão espalhadas no universo.
que vocês acham? Microfone aberto, vamos conversar, antes da gente passar por dois. É bom que eu tomo um café enquanto isso. Você falou que era o item 17? Página 17. Página. P. Oi? Deixa eu botei aqui, não. Página 17. Livro 2. Livro 2, Ah, página tá. 17. É P17. Ah, tá. Eu confundi. Que hoje é o livro 2. Ó, Luiz, como a gente não consegue controlar o que é do outro, então, todas as vezes que a gente que é imprevisível a gente não ter durante o dia alguém ou nós mesmos, né, que vá no caminho da gente, né? Então, a gente tem que saber mesmo se controlar, né? Porque a meditação é um grande aliado para nós, para esses imprevistos, né? De manhã, você já começar, a primeira coisa, né? Fazer sua prece, fazer fechar os olhinhos e uma meditação para começar bem o dia. Eu acho que isso ajuda muito, muito. Você controlar tudo que você encontra no caminho, né? Porque não, a gente não consegue controlar o outro, mas a gente, né? Que a gente disse lá atrás, né? E eu tenho um privilégio, né? Não sei Uhum. se todos aí têm, mas eu, Luiz, por exemplo, Luiz, eu tenho certeza. Os demais, quando podem, não sei se podem sempre, que é o Café com o Evangelho Mundial. Nossa, aquilo ali, assim, para mim, É, é tão acho que é, fundamental, que é logo cedo, né? Logo cedo. Eu vou para é, academia, quando muito eu vou para academia, quando volto, só se tiver alguma briga na academia, geralmente não tem, né? Quando volto, quero o café. Aí eu meio que me preparo, né? sim, Então, sim. o café, nossa, me ajudou muito. Ajuda Né? muito. Eu passei os perrengues aí esse final de ano, início de ano, e o É, café com o Evangelho me ajudou muito, Então, exatamente nessa preparação. é. E assim, Nossa, é a primeira maravilhoso. bancada que é mais difícil. Se você tomar consciência, aí você já se prepara, aí a segunda É. já não dói tanto, entende? Então, o café com o Evangelho, se todos Nossa, pudessem de manhã assistir, se eu pudesse recomendar para cada pessoa, para os meus filhos, falar, ó, se você não puder assistir tudo, pelo menos assista um pedacinho. Só a leitura da Silva, então, ou a leitura da Silva e o comentário do palestrante. Depois você vai trabalhar. Se eu pudesse convencer, eu faria isso, porque dá uma diferença imensa, porque as nossas reações, elas custam caros para nós, né? sim. Albertina? Não, você falando aqui da inveja, né? Você vai encontrar um invejoso. Eu passei por uma situação esse final de semana, num atendimento, que a pessoa, assim, numa tristeza profunda, numa baixa autoestima, ela fala assim: eu sou invejosa. Eu invejo, eu achei, eu não sei se eu fui errada, mas de uma integridade. Eu acho também que você está Eu certo. achei de uma integridade, eu falei, mas você é muito íntegra. Mas ela inveja, é porque que todo mundo é feliz. Eu queria que você pelo menos um pouco feliz. Eu vejo todo mundo feliz e eu não sou, eu sou invejosa. Menino, me emocionou tanto. E É uma verdade. jovem, não é? Porque Legal. a gente pensa sempre o que vem, o que o outro, né? Mas quando a pessoa tem essa capacidade de se colocar nessa posição e de saber que é isso que me faz sofrer, Já caminhou não metade da estrada, né, Albertino? Só falta é metade, isso, né? não é? Já caminhou Foi metade. muito lindo. É lindo assim, da integridade que eu achei de uma jovem, entendeu? É verdade. Naquela, teve uma novela, uma novela, não, uma série, né, da Record, que era a série era Jesus. Eu sempre gosto, eu quero encontrar essa série ainda no YouTube, no está lá. Só que apesar de ser Jesus, Jesus quase não aparece na série. Com muita mão dele, ele de costas, ele nem fala na série. Porque a série, ela foca
as pessoas que buscavam ele, a história da pessoa. E é exatamente essa pessoa que a Albertina atendeu. Se a pessoa toma consciência de como ela está, de que ela precisa de Jesus. Pronto. É por isso que eles eram curados, porque metade já tinha encaminhado. Jesus falava, ó, sua fé te curou, porque a pessoa se curava mesmo. Porque ela ia se esforçar, buscar, né? Tomar consciência. Imagina, a pessoa falar isso, oh, eu tenho inveja. Eu acho isso sensacional. Porque, puxa, agora o que nós podemos fazer para poder lidar com a sua inveja? Não é culpa dos outros mais, deixou de ser culpa dos outros. Uhum. Ela não falou, fulano é exibida, as redes sociais estão cheias de gente exibida. Não, as redes sociais estão cheias de gente feliz, a gente sabe que não é assim, né? Mas, enfim, quer dizer, de qualquer forma, não é problema delas, essas pessoas são exibidas, são fingidas. O problema dela ela sente inveja deles. Esse é o ponto. Eu também achei de uma integridade sensacional. Mais alguém, pessoal? E quando eu me vi, eu aceitei que eu também tenho, e todo mundo tem, inveja, Gostei. né? Foi quando eu li A Inveja, do Zéuni Ventura, né? Aí você vai lendo, você vai levando, sabe? Aí você vai, nossa! Há muitos anos eu li Zéuni Ventura, A Inveja. A inveja. Puxa, título bom. Eu tive uma palestrante espírita famosa, que era minha paciente, me analisando. E ela me procurou na encolha, porque ela estava com um problema no casamento, e o medo dela era, né, casamento desarranjar, e o nome dela... Enfim, o espiritismo, né, tem um problema sério, o movimento espírita tem algumas fragilidades, né? Às vezes a maledicência corre solta, e ela tinha medo disso, tadinho. Ela me procurou, né, para poder eu atendê-la. Naquela época, era poucos atendimentos online, mas ela fazia online exatamente porque eu não era da cidade dela, não tinha vínculo nenhum com ela. E ela tinha um medo muito grande das pessoas receberem. E ela estava com crise no casamento. E ela se queixava da seguinte questão: o marido não parava em casa. Mas não é porque ele era um folgado, ou porque ele saía para os bares. É que ele era representante comercial. Então, ele ficava uma semana inteira fora. Aí chegava, aí ficava com ela, às vezes, uma quarta, quinta-feira, na sexta ele já tinha que voltar para a estrada. E aí ele ia. E eu disse, mas ele está trabalhando, né? Teoricamente, o trabalho é algo justo. Quando ele mudou de trabalho, e depois que vocês se casaram, depois vocês tiveram filhos, ela falou, não, ele sempre foi representante comercial. E é uma renda razoável, que dá conforto para nós, da família, para os nossos filhos, ter 2 filhos, né? E tal. Mas não sei, Luiz, de um tempo para cá eu tenho sentido a distância dele, e aí eu me distanciei também. Eu percebi o distanciamento dele, e eu me distanciei. Aí ela começou a verbalizar e tal. Aí chegou um momento que ela disse assim, e sabe o que é que me dói? Eu ali em casa, com o menino, leva o menino para a escola, traz o menino está para ver na escola, um bate no outro, e ele chega em casa e fala, amor, eu visitei um cliente, que cliente legal, ele falou isso, falou aquilo, eu passei numa cidade que tinha isso, que tinha aquilo, e ele, Aloysio, com uma vida maravilhosa, e eu ralando aqui com os meninos. Aí eu falei, você tem inveja do seu marido? Ela tomou um susto, que era palestrante espírita, né? Acima do bem e do mal. Ela falou, não, eu não sinto inveja. Ué, isso é o quê, então? Não, é que a vida dele é melhor que a minha. Não. É você que está vendo assim. A sua inveja está vendo assim. Você poderia, quando ele chega em casa, você poderia falar assim, os meninos, fomos tomar sorvete, a gente assistiu um filme juntos, e aí ele fala, poxa, isso aqui é vida, só assistindo filme, tomando sorvete, né? Mas você relata para ele os problemas, e ele quer te poupar.
como você tem muitos problemas, ele quer te poupar e te relata. Às vezes ele até deve até pintar alguns quadros que nem é desse jeito, para poder te agradar. E aí ela ficou tocada e tal. E aí, aos poucos, né, com a terapia, não foi só isso, né, gente? Ela foi se reaproximando do marido. O casamento foi aos poucos sendo resgatado. Ele continuou no trabalho, porque se ele parasse de trabalhar, caía o conforto da família. Só que 2 anos depois, ela fez terapia durante muitos anos, ele aposentou. E aí ela foi convidada para ser diretora de uma ONG espírita. Ela era diretora geral, ela tinha que viajar para várias cidades do Brasil. Aí eu falei, como é que você se sente agora? Você viu? Ah, Luiz, mas não é esse romance todo que ele fala, não, dá trabalho, reunião, e às vezes eu sinto falta dele, dos meninos, que agora ele que ficava em casa com as crianças, com o filho, um filho era adolescente, o outro já era rapaz, né? Ele ficava. Então, e disseram que falava, às vezes eu fico pensando, ele lá, os três lá na Boa Vida, comendo pipoca, vendo futebol, e eu ralando. Falei, pois é. Então, é interessante a inveja porque ela não é justa. Somos nós que impintamos o pasto do vizinho para que ele fique mais verde. Não é que ele é verde, não tem aquele ditado, o pasto do vizinho é mais verde que o meu? Ele não é, eu não é que pinto ele de verde. Em vez de eu pintar o meu, eu pinto dele. E aí ele fica verdinho, e o meu seco. Então, é um processo de construção. E tem inveja entre irmãs, tem inveja entre marido e mulher. Por isso que é legal a fala do Albertino, porque eu não preciso olhar isso. Eu senti inveja da Jair, às vezes eu saía para fazer palestra, aquela chuvinha fria, eu tinha que entrar dentro do carro, ainda o carro estava frio ainda, e Jair debaixo do cobertor, o sorte colado nela de um lado, a Bárbara do outro, e a televisão ligada, todo mundo, igual um monte de uma galinha com os pintinhos debaixo da asa, assim. Eu dizia, gente, e agora eles vão ficar na Boa Vida e eu vou pegar a estrada, vou dirigir 3, 4 horas, às vezes para dar aula, né, Thaís? Porque as turmas de psicanálise eram presenciais no início. Então, quantas vezes eu senti inveja dela? Provavelmente ela sentiu de mim também, mas perceber que a inveja, ela faz mal, né, para quem sente. E faz mal para o outro também, porque acaba transbordando no outro, né? Mas lembrando que ela é um sentimento de quem sente. Outra situação também que eu vivi esses dias, nessa viagem que eu fiz, nós estávamos fazendo um passeio de barco, e aí uma moça junto do meu lado, ela falou assim, eu tenho, eu tenho inveja, eu queria tanto aprender a nadar, eu não conseguia aprender a nadar, eu tenho inveja, quer dizer, não é inveja, é uma inveja branca. Aí eu falei, aí pronto, aí eu não Inveja racista ainda. não, aí eu falei, que situação, eu vou ter que falar. Falei, minha filha, inveja é inveja, não tem como. Não venha me dizer que a inveja branca é melhor do que a inveja preta. Não, mas não é que é inveja, é que a inveja é branca. Aí eu falei, não tem condição. Normalmente a gente coloca a inveja, assim, a gente só olha como lado negativo. E às vezes se a pessoa fala assim, eu gostaria de nadar, ela não está assim, desprezando até a outra que sabe nadar, mas ela vê a dificuldade dela, né? De não conseguir. Então, ela assim, na verdade, eu acho que a palavra assim, a inveja seria assim, como é que fala? Uma admiração pela aquela, né? A inveja é a admiração que adoeceu. Você só sente inveja se você admira. Ninguém sente inveja por aquela pessoa que você despreza. Sente inveja por quem você admira. Só que é uma admiração que adoece, porque é baixa autoestima. Você admira e imagina que você nunca vai chegar naquele ponto. Aí você sente inveja. E aí a inveja ela é cruel, porque, tipo assim, se você não consegue subir, você quer fazer o outro descer.
Então, o meu marido tem que ficar em casa. O meu vizinho tem que perder o carro novo que ele comprou. Se ele bater, eu vou ficar feliz se ele bater com o carro. Então, eu posso muito bem olhar o carro do meu vizinho e falar, nossa, que carro bonito, vou comprar um para mim. Vou trabalhar, vou fazer alguma coisa extra. Não, eu falo, não vou conseguir comprar um carro dele, mas esse carro dele, não sei de onde que ele arrumou, não. Eu acho que ele está desviando dinheiro. Isso pode ser lavagem de dinheiro, ele está roubando em algum lugar. Aí, olha só, eu já quero rebaixar ele para poder ele chegar no meu nível, já que eu não consigo subir. Mas é admiração. A gente sempre inveja quem a gente admira. E, por exemplo, a psicanálise vai dizer que existe um inconsciente coletivo das mulheres, as irmãs, terem inveja uma da outra. Irmãs. E Freud explica por quê. Porque as irmãs elas fazem uma competição pelo amor do pai. Como o pai é um só, então elas disputam com a mãe, ainda tem a mãe na lista ainda. Só que a mãe meio que, tipo, com ela eu não posso. Então vamos brigar aqui nós duas, nós três. Quando eu era solteiro, eu tinha uma amiga que, gente, essa minha amiga era de uma família italiana. Eram 9 mulheres. 9. Só o caçula que era menino. Acho que o pai teve muitos filhos, porque o sonho dele era ter um menino, né? Os homens machões. E aí o último veio o menino. Acho que vamos ajudar ele, coitado. 9, né? 9 mulheres. Então, chegava lá, e aí todos nós queríamos ir para a casa dela, porque tanta menina, tinha mulher de tudo em quanto é idade, e aí ficava, o pai muito educado, sempre muito acolhedor. Então, eu ficava imaginando assim, né? Hoje avaliando isso, eu era adolescente na época, mas hoje avaliando, eu fico pensando, imagina esse homem aí disputado por essas 10 mulheres, que eram as 9 filhas mais a esposa, né? Então, a psicanálise explica que é a disputa porque o pai é o grande amor da mulher. Mas se são 9, ele é um só, né? Então, fica complicado. Então, segundo Freud, em função disso, existe uma competição natural entre as mulheres e, por consequência, a inveja. Fulana se acha, só porque fez curso superior. Aí a outra fala, só porque ela teve mais filhos. Eu tinha 2 pacientes irmãs que era assim, uma engravidou com 15 anos. Então, ela não teve tempo para estudar. Ela teve 4 filhos. A outra era aquela irmã centrada. Não quis saber do namorado, estudou, fez o curso, se tornou um profissional, fez pós-graduação, mestrado, ficou rica. E a outra era pobre. E aí ela resolveu, ela que pagava a terapia da irmã, para vocês terem ideia, eu fazia das duas. Aí ela resolveu engravidar, mas devido ao avanço da idade e uma série de questões, ela não conseguia engravidar. Então, ela morria de inveja da irmã, que tinha 4 filhos. E a irmã morria de inveja dela, porque ela era bem-sucedida, ela era independente, ela tinha dinheiro. E eu falei, meu Deus do céu, né? Uma quer o que a outra tem e que ela não tem. E como é que faz isso, né? Quer dizer, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar os filhos, o dinheiro de uma dá para a outra que tem filhos, e essa fica sem filhos, sem dinheiro, e feliz Deus falou, peraí, vou dar dinheiro para essa e vou dar filho para essa, que também é uma riqueza, né? Então, essa, por exemplo, que era pobre, um dia ela falou, Luiz, não aguento mais, a minha irmã, eu me sinto culpada, porque eu tenho muita inveja dela. Ela é tão generosa comigo, ela reconheceu. Ela que paga a minha terapia, ela paga curso para eu estudar, mas esse sentimento continua dentro de mim. Falei, você gostaria de ter estudado igual ela, de ter progredido na carreira, não é? Ela falou, sim. Então, vamos fazer o seguinte, pede a Deus para tirar os seus filhos, desencarnar os 4, matar os 4 e te dar uma carreira boa. Você quer? Não! Então, você tem riqueza também, só é uma riqueza diferente. Provavelmente, sua irmã morre de inveja de você, porque ela não pode ter filho.
Se você falar para ela, eu te dou meus 4 filhos, você me dá toda a sua riqueza material. Eu tenho certeza que ela vai fechar com você na hora. Ah, mas eu não vou querer. Então é um problema nosso mesmo, de sentimento nosso. E aí o sentimento de inveja do outro não pode colar em nós, não pode nos afetar. Porque senão, além do peso de ser invejoso, a pessoa vai carregar o nosso desafeto, a nossa cara feia, a nossa raiva, e não é justo com ela, já que ela já carrega o peso de ser invejosa. Ô, Luiz, Hã? é igual você comentou, a gente que tem a oportunidade de assistir o café, de repente, como diz você, pode até levantar com o pé esquerdo, mas você escuta às vezes uma mensagem do mar ou um outro, e aí você fala assim, nossa, eu tenho que segurar aqui, peraí, né? Eu até coloquei no meu celular o despertador, eu falo assim, olha, acorda, acorda e agradeça a Deus por mais um dia. É. Porque aí você já começa já a tranquilizar, né? Eu só te falar uma coisa, a pandemia, para mim, foi justamente esse lado bom que eu não saio praticamente de casa assim, eu tenho a oportunidade, né, por ser aposentado e tudo, Isso. então assim, eu procuro para tranquilizar mesmo que a gente vê que não vai ter, o que eu vou fazer com outras vezes diferente, né? É. É uma. Um tesouro quando a gente pode. Quem tem que trabalhar, tem horário de trabalho, não tem jeito. Embora pode assistir a gravação também depois, né? Mas a gente que pode, nossa, o São Vicente de Paulo, ele assina aquele capítulo, a maioria dos textos daquele capítulo, a caridade do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem um item lá que trata a ingratidão. Ele fala da ingratidão. E ele diz assim: se você quer fazer a caridade, aprenda a lidar com a ingratidão. Em geral, a pessoa que recebe a caridade, ele é ingrato. Se ele fosse a pessoa grata, ele nem ia precisar. Então, ele já está sofrendo. Se ele receber a sua agressividade por causa da ingratidão dele, vai dobrar o sofrimento dele. Olha que sensacional a reflexão de São Vicente de Paulo. Ele fala: faça também a caridade moral. Ignore a ingratidão. Não tome como pessoal. E é verdade, se a pessoa fosse grata, ela não ia precisar. Então, acho que essa é a proposta do Marco Aurélio. Por que os sentimentos do outro estão me afetando? Eu me preparo para não afetar, mas se mesmo assim afetar, aí eu tenho que me perguntar por quê. Diga. Aqui no último parágrafo aqui mesmo, ele fala, né? Agir uns contra os outros, portanto, é contrário à natureza. E agir uns contra os outros é importunar-se e desviar-se. Né? A proposta é você não se desviar. Né? Para que você vai desviar? A fulano me tratou mal. Ele se tratou mal, não é você. Então, se ele te tratou, é um problema dele. Fulano foi grosso comigo, foi estúpido. A estupidez é dele, não é sua. O Leandro Carnal, né? Até ele faz as brincadeiras que acabam me confundindo. Ele brinca que o pessoal fala assim, porque é o Leonardo, chama ele Leonardo, a pessoa encontra ele na rua, quer tirar foto, fala: ô Leonardo, ele fala: não, eu sou o que morreu, eu sou o Leandro. Aí outros falam assim: o Alexandre de Moraes, não, eu sou careca, mas eu não sou o Alexandre de Moraes. É uma piada, né? E esse negócio acaba confundido. Mas o Leandro Carnal, ele fala assim: a ofensa é um fracasso pessoal. Ele fala, por exemplo, no trânsito, o cara chega e eu fecho a pessoa sem querer, ele fala: ô, seu filho da fulana de tal. Aí ele fala: bom, minha mãe, eu não sabia que ela entendia tanto de tecnologia para ela fazer programa, né? Eu não sabia que ela entendia tanto, ele faz essa piada, né? E outra coisa, mulheres que fazem programa, normalmente são mulheres felizes.
Mamãe tinha sempre aquela cara triste, ela não tinha cara que ela fazia, trabalhava com computador, ele sacaneando, né? A outra ofensa muito comum no trânsito é chamar você de homossexual. Você é fulano de tal. Falou, meu amigo, desculpa, mas na hora H eu não vi quem estava lá atrás, eu devia ter colocado no espelho para saber que era você, eu até me esqueci. E aí ele fala, se você é homossexual, qual é a ofensa? Se você é homossexual, é uma característica sua, é a sua identidade. Mas se você não é também, então não existe ofensa aí. Se a gente se ofende, o fracasso é nosso. Então é uma fala bem legal isso aí. A ofensa é um fracasso pessoal, né? Então, trabalhar essa questão de como nós nos afetamos com o outro, né? No item 2, o Marco Aurélio diz o seguinte: para a gente pensar na vida, eu achei essa parte, gente, sensacional, que é a questão de você valorizar cada segundo da vida, mas a vida, né? Ele diz assim, valorizar a vida como se estivesse morrendo agora. Então, digamos assim, eu vou morrer essa noite. Então, eu preciso, lá eu fiz uma imersão espiritual, psicológica, com o pessoal lá na Comeg, né? E aí, tem um momento que eu falo assim, olha, eu quero que você diga para mim, que você diga aquilo que você gostaria de ter dito para a pessoa e não disse, porque ela morreu. Então, quem gostaria de fazer uma declaração para a pessoa que ela não pôde porque a pessoa morreu? Aí sempre aparece 5 ou 6, né? No universo de 80, apareceram 6. E aí uma é o pai. E aí eu faço o seguinte, ó, agora eu sou o seu pai. Você não vai dizer assim, o papai. Você fala na primeira pessoa, papai, você está falando para mim. Então, olha para mim, apaga o meu rosto, coloca o rosto do seu pai no lugar do meu e fala para mim. Nossa, gente, é muito interessante. E ela diz, papai, eu te amo tanto, o senhor faz tanta falta, desculpa, papai, por eu ter ficado sem conversar com você, é porque eu fiquei magoada de você separado da mamãe. E chorou de soluçar. Então, aí depois veio o outro, teve um ficou viúva, novinho, uma viuvinha que deve ter, sei lá, 29, talvez 28 anos, e ficou viúva. E ela não falou para o marido morreu de repente, né? Devia ser um jovenzinho igual ela, não falou para o marido o que ela gostaria de ter dito, né? Então, a proposta do Marco Aurélio é que a gente não tenha esse tipo de sentimento, que a gente haja como se fosse morrer agora e falar para as pessoas. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, um exemplo sincero. Conceição, você é tão generosa, é tão querida. Lisete, você é tão dedicada aos amigos. Jane, você é tão profunda naquilo que você faz. Tem tanto carinho pela casa espírita. Luiz, você é um amigo leal, dedicado aos amigos, é sempre prestativo. Albertina, você é tão trabalhadora, é tão preocupada com as pessoas, é tão amorosa com as pessoas. Ana Lúcia, é tão bom ter você aqui, saber que você é tão esforçada para se conhecer, para se sentir melhor, para melhorar o seu relacionamento com as pessoas, com o mundo. Denise, Maria Denise, você é uma vencedora, você venceu tantas dores e chegou até aqui, e está de pé firme, e é tão amorosa com os animais, arrisca as leis, as orientações de Francisco de Assis. Saramago, você é um português apaixonado pelo Brasil. Se você gosta da nossa terra, nós também gostamos de você, porque você é tão carinhoso.
conosco. Thaís, você é tão menina e tão dedicada, uma mãe tão amorosa, uma profissional sensacional. Me alegra tanto te ver dando aula. Quando era presencial, pessoal, a gente assistia a aula um do outro. E eu colocava ela primeiro antes de mim, de propósito, para poder assisti-la, né? Eu admiro tanto a Thaís. Elza, você é tão esforçada, vence com tanto esforço as dificuldades, é tão tranquila na hora é tão contida, é tão generosa quando vai precisar de alguma coisa que a gente tem quase que é, tirar de você, porque você é incapaz de incomodar, mas não incomoda. Então, a sua generosidade para com a gente. Cirlei, você é uma amiga fiel. Eu sou capaz de ficar de costas para você a qualquer momento que eu sei que posso contar com você. O Padre Marcelo faz aquela experiência, né, do João Bobo. A gente fica durinho e a pessoa está atrás. Então, a Cirlei, para mim, é aquela pessoa que está atrás, que eu posso confiar. Entende? A gente, então, precisa dizer para outra pessoa o que a gente sente com relação a ela. Porque senão a pessoa às vezes nem sabe que ela tem aquelas características. Eu Aloysio, estava numa fase complicada, de repente um amigo espiritual falou, eu me sentia culpado por viajar muito, né? Por ter que deixar as crianças com a Jailson. Eu estava pensando, puxa, eu devia diminuir minha agenda de palestra. E aí o Espírito falou para mim assim, você é um pai tão amoroso, Aloísio. Seus filhos te amam muito porque você está sempre presente, você é intenso com eles. E aí eu me emocionei porque eu não via isso em mim. Precisou o outro me mostrar. Então a gente pode ser essa luz, né? E ilumina o outro para que o outro se veja. Porque às vezes a nossa escuridão não faz com que a gente se veja como somos. A proposta do Marco Aurélio é que a gente haja como se fosse morrer agora. Se Aloysio, fosse morrer daqui a 5 minutos, ou daqui a uma hora, ou quem sabe essa noite. Para não ficar nada pendente, entendeu? Diga, Jane. e você é muito generoso em todos os sentidos. Ah, obrigado, minha amiga, obrigado. Posso, Luísio? Diga. O sentimento de, de desânimo, de desalento, de tristeza, de não termos estado no aqui e agora quando era preciso. E há 2 semanas aconteceu-me isso. Eu fiquei tão mal porque eu senti, eu tinha tido o dever moral de estar ali e não fui capaz, fui arranjando desculpas atrás de desculpas. Nitidamente, eu hoje digo isto até como desabafo quase, porque eu assim, mas porquê é que eu não arranjei uma hora? Porquê é que eu fui adiante e já não cheguei a tempo? Que há coisas que a gente sabe que o mais importante é o que está cá dentro, é a gente faz uma prece, emite vibrações, tudo isso é excelente, e conforta e chega à pessoa, mas para esse que vai receber, muitas vezes ele não sente isso. E a nossa falta, a nossa presença física é mais importante do que efetivamente eu aqui no meu cantinho pedir à espiritualidade ajuda. E eu tive eu fiquei tão mal, e está aqui alguém que me ouviu eu desabafar isso uns dias depois, porque fiquei tão mal comigo que é incrível. Esta semana passada serviu-me de tanta lição essa situação que eu a semana passada não deixei passar. Tive outra situação idêntica, em circunstâncias muito parecidas, mas aquela serviu-me. E eu disse para mim: não, não, eu hoje estou lá. E quando eu saí do sítio onde fui visitar o hospital, um grande amigo, também da família, eu quando saí de lá disse para as 2 pessoas de família que estavam comigo: graças a Deus que eu hoje tive força para vir,
porque isto é meia dúzia de horas e eu já não tinha oportunidade de voltar. E foi exatamente o que aconteceu. Eu sei que eu não fui lá fazer nada de especial, mas aquilo deu-me um alívio. E se eu, na hora certa, estava ali, até nem foi para aquele irmão que estava ali numa situação de se Por você despedir, mesmo, né? Por mas você foi mesmo. para mim. Aquilo que os outros viram ou sentiram não, nem sequer me preocupou, mas eu digo assim, não, graças a Deus que eu consegui. É. Eu ali a gerir as horas todas, não, é hoje, tem que ser, eu vou já. E consegui. Por isso, se alguém tiver uma situação que sinta que, bem, eu preciso de ir lá fazer qualquer coisa, eu preciso dar, sabe, mais não seja olhar, dá um conforto interno fantástico. Fantástico. É muito, muito importante. Para mim, pessoalmente, porque me senti tão mal na outra semana anterior que eu não quero repetir. Não quero. Tá vendo? E Estoicismo é isso, ela é uma estoica, né? Então, o estoico não é a pessoa perfeita, é aquele que tem uma consciência do estoicismo. Então, Marco Aurélio propõe isso, que a gente sabe agir como se fosse morrer agora. Até porque a gente sabe que a morte não existe, mas existem limitações do corpo físico, né, que a gente precisa viver. E aí ele diz, mas ele diz assim, ó, despreze a carne, ou seja, a matéria, né? É sangue, ossos e tecidos, uma conjuntura de nervos, veias e artérias. Então, a carne é sangue, ossos, tecido, uma conjuntura de nervos, veias e artérias. Coloque isso em segundo plano. Veja também o sopro. Que tipo de coisa é? Ar, e nem sempre o mesmo, mas cada momento emitido e novamente aspirado. Aí eu vou traduzir, tá, homem, mas eu vou traduzir. É o ser humano de idade, não mais deixe que isso seja escravizador. Então, ele está dizendo, não deixe que os interesses, que a rotina do mundo te escravize. Saia da rotina para fazer alguma coisa, né? Vai visitar um amigo, deixa um pouco de trabalho de lado. É isso. E a gente tem que ter esse jogo de cintura. Eu me lembro, né, Thaís, quando o seu Geraldo desencarnou, primeiro que na véspera eu tive a intuição, vou visitar seu Geraldo. Era domingo. Aí eu cheguei no hospital, não tinha visita, horário, não tinha visita, horário de visita, no domingo. Aí eu pensei, mas eu não andei essa distância toda para eu visitar seu Geraldo. Aí eu lembrei que a Jailza tinha um jaleco branco da faculdade dela. Aí eu coloquei o jaleco branco, pus a mão assim em cima do nome da Jailza e cheguei no hospital, e até uma vergonha de contar, mas sei, não contei para ninguém isso não, gente. Aí eu disse assim, boa tarde. Aí a pessoa que estava na recepção, boa tarde, doutor, pode entrar. Quer dizer, eu não falei que eu era doutor, ele que falou que eu era médico do hospital, ele que falou. Hospital grande, né? Eu entrei, falei. Aí nisso eu encontrei um enfermeiro no corredor, falei, o Geraldo Cruz, qual é o apartamento dele mesmo, que eu acabei esquecendo? Aí ele falou, é o 403. Aí entrei no elevador, cheguei lá, seu Geraldo estava com o tumor tinha desenvolvido, ele estava com leucemia, ele desenvolveu aqui no pescoço, estava uma bola assim, a esposa dele do lado. Ué, meu filho, como é que você entrou aqui? Falei, não sei, vim visitar o senhor. Senta aí. Aí sentei na beira da cama, aí foi contando história. E eu aproveitei que eu estava ali, né? E legalmente, fiquei mais tempo. De repente chega a médica. A médica chegou, olhou para mim, estranhou. Ela sacou, né? Aí ela foi, examinou ele e tal. Aí chegou para mim e falou assim: Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Para o senhor, falou comigo. Eu tenho um problema sério de memória. Eu esqueço as coisas. Não sei o que acontece. Eu tenho que ali preparar uma injeção para ele. Quando eu voltar, muito provavelmente eu esqueci, eu devo ter esquecido o que eu vi aqui.
sabe ler o pingo e a letra, né? E ela foi preparar a injeção, a injeção demorada. Ela ficou 10 minutos preparando a injeção, era muito generosa. Como o mundo tem gente generoso, né? Aí nisso eu me despedi do seu geral e vim embora, no domingo à tarde. Segunda-feira eu estava indo trabalhar, cheio de serviço, 6 horas da manhã, Dona Valda me liga, o Geraldo desencarnou. Aí eu parei o carro, encostei o carro, telefonei para o trabalho, falei, olha, eu não vou poder trabalhar hoje porque meu tio faleceu. Aí a pessoa do outro lado, tão desconectada da realidade, falou, olha, a, o INSS não cobre tio, não só cobre a parente de primeiro grau, pai, mãe, irmão e esposa, marido e filho. Não cobre nem sogra. Então, você vai perder o dia. Eu falei, você não pediu para você me pagar o dia. Eu estou te informando que eu vou faltar. Eu não vou trabalhar hoje. E aí eu virei o carro e voltei para poder dar socorro à viúva, que também era muito minha amiga. Então, às vezes, a gente vai ter que abrir mão das coisas materiais para poder viver esses momentos que são essenciais, esse sopro, né, que o Marco Aurélio nos convida a pensar, esse sopro. Então, é o último dia meu na Terra. O que está faltando? Eu estava na Itália, né? E aí eu falei assim, eu vou falar para a mãe para minha mãe que eu a amo, porque, não sei, vai que eu desencarno aqui, ou ela desencarna lá, me deu um negócio na cabeça. Aí telefonei para ela, só que eu esqueci do fuso horário da Europa, né? Então já era tarde, devia ser meia-noite, 1 hora da manhã. Aí ela tem o telefone sobressaltado, ei, filho, oi, mãe, boa noite, como é que você está? Tá tudo bem, você está onde? Eu estou na Itália, mas nossa, parece que está perto de mim. Pois é, mãe, é a tecnologia, né? Graças a Deus que agora tem o WhatsApp. Aí nem existia ainda a videochamada. Aí ela falou assim, aí eu falei assim, mãe, eu já falei para a senhora que eu te amo, que eu sou muito grato por tudo que a senhora fez por mim e continua fazendo. Eu te amo tanto, mãe. Aí ela falou, meu filho, você vai morrer? Você vai morrer? O Jordano Bruno falou para você que você vai morrer, é isso? Não, mãe, não falou nada, não. Eu não quero vontade de falar isso para a senhora. Ah, então tá bom, eu também te amo. Aí desligou o telefone. Daqui a pouquinho o meu telefone tocou. Aí eu olhei, era o pai. Ei, pai, boa noite. Ô, meu filho, tá tudo bem com você? Aí então ela já falou, não, eu acho que o Aloysio vai desencarnar. Então, é importante que a gente faça, que a gente diga. Se não acontecer nada, que bom, mas se acontecer, já está dito, né? Enfim, chegamos ao horário, pessoal. Como sempre, né, a gente encerra exatamente às 19, que eu vou correr lá para a Revista Espírita, que hoje é o Júnior Sampaio falando de arte. E o estoicismo, Thaís, para quem está chegando hoje aí, o estoicismo é isso, a gente não tem pressa para estudar, a gente é realmente um espaço de troca, de autoconhecimento. Tá bom?